Bom, pessoal, tivemos essa aula, né? Esses meninos incríveis do I.O. E continuando nessa toada de experiências, eu tenho... vocês são privilegiados. Vocês que estão aqui hoje, vocês são privilegiados. Essa manhã, vocês estão vendo o melhor que a gastronomia brasileira tem nesse momento. Lembrem do que eu estou falando aqui. Lembrem do que eu estou falando aqui. Vocês viram o Tuju, que hoje é ou 2 estrelas Michelin, e que tem todo esse background. É um restaurante que tem a capacidade de ser 3 estrelas Michelin. Foi construído com essa toada e com essa possibilidade. E essa é uma aposta que a gente faz, que o mundo faz. Obviamente que tem todo um trabalho aí para se trabalhar. O I.O. ele representa o que há de melhor em termos de criatividade e de conceito e de negócios, sendo um restaurante que é, ao mesmo tempo, brilhante e acessível. E agora, nós vamos trazer para esse palco um cara que está na mesma geração. Acho que ele está com 35, 34. 35, já está ficando velho. Mas 34 anos, o cara é um... E eu tenho que dizer uma coisa, muito importante. Esse cara foi eleito pela Prazeres da Mesa, não pela Prazeres da Mesa, a Prazeres da Mesa faz o concurso, mas ele foi eleito pelos seus pares, né, como o melhor chefe do Brasil em 2023. Agora, isso seria natural se o cara fosse de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, de um grande centro que fosse assim. Não. Ele não é. Ele é de Goiânia. E é um cara de Goiânia mesmo. Obviamente ele trabalhou em São Paulo. Inclusive a gente conheceu ele, eu gosto de dizer isso, a gente conheceu ele em 2008, 2007 até, que ele fez um concurso no Mês ao Vivo, Talento ao Vivo, ficou em 2º lugar, ficou triste para burro, brigou com todo mundo lá, porque ele ficou em 2º lugar, achava que merecia o primeiro, talvez merecesse mesmo, mas eu falei, fica tranquilo que tua hora vai chegar, meu amigo, e chega mesmo, porque a qualidade desse cara é absurda. Para mim, eu falo aqui, ele é o melhor chefe do país. Falo para ele, falo para qualquer um que queira dizer. Não só porque ele é um grande cozinheiro, porque ele é um bruta de um empresário, que ele sabe, eu não sei, ele entende a cabeça do goiânico, porque o trabalho que ele faz lá, ele consegue trazer a comida dele se identifica plenamente com quem está lá. Você entra no restaurante, o que você pede, você fala, é diferente, mas ao mesmo tempo é reconhecível. Então os ingredientes que ele usa, ele faz uma química lá, que é incrível. Qualquer coisa do cardápio que você vai comer, você gosta. É muito interessante a mecânica, é uma coisa a ser estudada. Mas digo tudo isso porque ele vem agora aqui para esse palco, pela primeira vez, eu acho, que ele sobe aqui. Então, eu queria que vocês dessem uma grande salva de palmas para um cara que, de fato, é um craque, que está fora do eixo de São Paulo e o Rio, e hoje esse craque é um dos maiores representantes da cozinha brasileira. Ele tem grandes negócios, ele pensa de uma forma diferente e une a geração, fora que é um gentleman. Com vocês, Ian Baiocchi. Muito obrigado. Bom, depois de uma apresentação dessa, eu acho que fica um pouquinho mais difícil, né? Mas ao mesmo tempo fica fácil porque, grandes amigos aqui, pessoas que eu admiro profundamente. E eu acredito que eu passei os últimos 16 anos me preparando para estar aqui. E mesmo assim eu ainda não me sinto nem um pouco preparado para subir num palco que é, sem dúvidas, um dos maiores palcos da Terra. Eu acredito que praticamente 100% dos meus grandes ídolos passaram por aqui.
Há 16 anos eu era um estagiário no Mesa Tendências e foi aquele big do ano mais foda da história da humanidade, né? 2008, que tinha Ferran Adrià, João Arroca, Kiki da Costa, que está aqui esse ano novamente, entre outros. Tinha mais de 30 estrelas Michelin juntas. Detalhe, cotação máxima são 3 por restaurante, né? Então vocês imaginam a dimensão que estava, só quem viveu aquele momento sabe o quanto foi disruptivo. Você estava no jantar? No jantar não participei. Infelizmente, gostaria de ter ido. E isso foi uma coisa que realmente me abriu muito a cabeça, porque na época a grande referência que um jovem cozinheiro tinha, que tinha grandes pretensões, era Bocuse d'Or. Não sei quem lembra daquela época, o Ricardinho participou, um baita representante. E não tinha Instagram, não tinha acesso ao que as pessoas faziam, a não ser que tivesse alguma coisa no YouTube, que também estava começando naquela época. Mas se você quisesse saber o que o Thomas Keller, por exemplo, cozinhava, você tinha que ter o French Laundry Cookbook, ou então você não teria a mínima ideia do que ele cozinhava, a menos que alguém fosse lá, você conhecesse e visse as fotos digitalizadas ou até na própria TechPix, né? Então, era uma época que se precisava buscar conhecimento de todas as maneiras possíveis. E aquele momento foi muito forte para mim, porque eu não sabia nada de cozinha espanhola, eu não sabia nada de cozinha de vanguarda. A gente não falava sobre isso, especialmente na faculdade, né? Eu acho que muita gente daquela época, como todo movimento que acaba de se iniciar ou acaba de explodir, influencia muita gente, nós cozinheiros mesmos, mesmo a gente tem a tendência de virar um pouquinho, de torcer o nariz e não querer saber muito sobre o que está acontecendo ali, né? Então, aquele momento foi muito foda, me abriu todas as portas que eu tive até hoje, foi a partir daquele momento. Então eu sou muito grato e muito emocionado por estar aqui e realmente não me sinto nem um pouco preparado. Acho que a minha cabeça ainda é daquele menino de 16 anos atrás, completamente apaixonado pela profissão. Talvez eu sou a pessoa que mais gosta de comida que pode existir na face da Terra, que é isso que eu vivo 24 horas do meu dia. Elaine está aqui, obrigado, Elaine. Goiana também, uma baita empreendedora, uma mulher que eu sou fã. Estou até feliz de te ver aqui. E, enfim, hoje eu sou chefe, fundador, diretor criativo de um grupo de várias casas numa cidade que é Goiânia, no interior do país, capital do nosso estado, de Goiás, a capital da comida caipira boa, a capital da comida caipira de vó. Eu sempre sou um defensor da cozinha goiana e sempre a gente é muito atrelado à relação de cozinha mineira e etc., né? Mas a cozinha goiana tem uma particularidade que eu gosto muito, com relação à mineira, que eu acho que as avós de antigamente, as tias e todo mundo, debruçavam um pouquinho mais na técnica. Então, na hora que você parte para um ingrediente como o milho, você vê uma infinidade de técnica que é feita em Goiânia que em nenhum outro lugar do Brasil se faz com o mesmo produto. Não tem variedade de milho, é tudo o milho verde. Então, isso foi uma das maneiras, dos encontros que eu tive com a minha identidade culinária, que é uma identidade que parte muito mais da pessoa que está por trás, da transformação do ingrediente, da mão de obra artesanal, do que propriamente do produto em si. Porque o produto em si a gente acaba sendo meio rotulado e eu particularmente não gosto disso de jeito nenhum. Às vezes vai alguém mais entendido ali, um jornalista, um crítico, um food, um chefe, e aí já me pergunta, a primeira pergunta é: o que você faz com piqui? O que você faz com baru? O que você faz com aquilo? Cara, faço algumas coisas, beleza, mas não é esse o foco do meu trabalho. Meu trabalho é a partir da minha cabeça
da cabeça das pessoas que trabalham comigo, do dia a dia que a gente tem ali. E aquilo ali, para mim, representa muito mais o nosso estado, representa muito mais o que é ser brasileiro, do que é ser cozinheiro no Brasil, do que propriamente um produto em si, né? Então, partindo disso, eu sempre fui um cozinheiro que sonhou em cozinhar tudo que era possível no mundo. Então, eu sou um cara totalmente apaixonado pela cozinha francesa, pela cozinha italiana, pela cozinha brasileira nem se fala, pela cozinha goiana mais ainda, pela cozinha árabe, pela cozinha oriental de uma maneira generalizada, especialmente do Sudeste Asiático, que me identifico muito. E com o tempo eu fui tentando entender o que seria o meu propósito como cozinheiro, mais do que o propósito, assim, o que seria o meu estilo, digamos assim. E eu não sabia se eu tinha a pretensão um dia de fazer como eram os chefes que eu trabalhei com, que eram 2, 3 estrelas Michelin, 1 estrela Michelin, primeiro, segundo, terceiro, quarto melhores do mundo. Graças a Deus eu tive a oportunidade de trabalhar com esses caras que foram primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, uma baita experiência. Mas eu nunca entendi se era aquilo que eu queria. Se eu queria me aprisionar em um negócio que fosse lindo, maravilhoso, perfeito, e eu vivesse escravo daquilo ali, escravo de um conceito, escravo de querer agradar pessoas que às vezes não são as pessoas do meu convívio ou que não sou eu mesmo. Então, eu sempre busquei algo que eu acreditasse. Então, se eu acredito que a cozinha mexicana pode me influenciar de uma maneira absurda, mesmo nunca tendo ido no México, mas a partir de um estudo, a partir de uma observação que eu tive de alguém, ou a partir de uma técnica que eu aprendi com alguém que esteve lá, e eu posso trazer isso para a minha realidade, por que não? Trago, escuto a influência, entendo e, o mais importante, não replico. Tento fazer da minha maneira. E eu acho que isso é o ponto de partida para desenvolver esse ecossistema que a gente tem criado, que é feito de pessoas que acreditam no que a gente faz. Então, isso é o mais importante. Tem um videozinho aí para a gente passar. Se eu tivesse 100% preparado, é óbvio, eu falei que eu não estava preparado, eu ia me preparar, mas eu me deparo com os gaúchos maravilhosos aqui, meus ídolos, no café da manhã, e foi 2 horas de papo. Então, das 8 às 10 ali, a gente ficou batendo papo, ao invés de eu preparar alguma coisa mais específica. E eu estou sempre atrasado, gente. Então, não é o meu perfil o planejamento. Eu acho que quando a gente tem ciência do que a gente faz, a gente chega lá e faz. Eu cheguei a abrir um restaurante com 45 dias, entre obra, branding e preparação, que eu entrei, Sky e Vitor estiveram lá, Amanda esteve lá, Elaine, você foi lá? Elaine foi lá. Isso foi 45 dias, e é a minha maior operação. Então, faz parte da nossa essência o constante movimento. Nossas operações se transformaram muito ao longo do tempo. A hora que você pega o IS, que é a minha primeira casa, o nome do meu grupo, o IS vai fazer 10 anos. O que ele se transformou em 10 anos é um absurdo. E o que ele vai se transformar em 2025 é um absurdo maior ainda. Então, muito feliz de estar aqui, muito obrigado por estarem aí. Vamos passar um videozinho e logo eu retomo essa fala ligeiramente emocionada. Aprenda a não falar sobre si mesmo. De certa forma, sempre me pareceu o mais sensato. É complicado vender uma história que, às vezes, só você vê. Ao mesmo tempo, é difícil se reconhecer como um agente transformador.
principalmente quando ao olhar no espelho nada especial se vê. Na hora de deitar continuo sendo só um cara normal, mas se eu tô aqui, algum mérito deve existir. E buscando uma maneira de definir isso, 2 palavras sempre rondaram a minha cabeça. Abdicação é a primeira, sem dúvida. A segunda, seguramente, é obsessão. É impossível achar que alguma coisa é de graça ou que é fácil. Fácil mesmo é viver uma vida sem pensar no futuro, onde o dia a dia é moldado a seu bel prazer. Não foi assim, não é, não será. Criei gosto pela abdicação, ela me renova, faz com que eu me sinta cada vez mais ser humano, preocupado, obstinado, cuidadoso. Trabalhar enquanto dorme me levou até aqui, e olha que eu nem sei se é aqui que eu quero estar. Mas independente disso, é um momento feliz. Sou grato pelo rumo que tem tomado e busco entender que rumo é esse e onde ele vai dar. Sim, de certa forma eu acabei me tornando um obcecado pelo futuro. Não é planejar, é estrategiar. O planejamento nunca dá certo, as pedras vêm, te metem o tombo e tudo muda. Daí a frustração bateria. Mas na estratégia você vê 10, 20, 30 possibilidades. E todas elas podem ser boas. Algumas excelentes, outras nem tanto. O futuro faz refletir o passado e nessa gangorra tento entender o porquê do momento presente. O que me faz diferente? Talvez obsessão seja a palavra mais certa, realmente. Mas pelo que? Um cozinheiro maduro se apaixona pelo simples. É um processo natural. Todos nós somos assim. Mas assim como em qualquer relacionamento, a paixão acaba, é breve, ela realmente passa. Poderia falar de amor, mas eu sou só um cozinheiro. Falaremos de novo da palavra obsessão. Toda vez que eu me vi apaixonado pelo simples, me vi ainda mais obcecado pelo sofisticado, pelo improvável, pelo diferente. Por vezes até pelo impossível. Quem é que não encontra automotivação ao imaginar que o impossível pode acontecer? Há 17 anos eu achava que era impossível ter um restaurante como esse numa cidade igual a Goiânia. Há 10 anos eu achava que era improvável, mas de teimosia eu fui lá e fiz. Funcionou. Hoje são 5 ou 6, todos meus. Consegue acreditar? Se você vivesse a realidade de como a cidade era, provavelmente não acreditaria. Em 2025 vamos para mais 2. Loucura? Loucura era imaginar que isso seria possível há anos atrás. Hoje não tenho dúvidas sobre o que acreditar. Abdicação e obsessão. Elas me fizeram sonhar o impossível, caminhar o improvável e me aterrizaram no agora, apesar de não conseguir fincar os pés. Porque o futuro, esse dilacera todo o meu corpo e mente pela ânsia de conhecer. Onde estarei? Não sei. Conquistar aquilo que não se vê ainda me estimula mais do que a conquista do necessário. Catch my feet and let it go. Bom, o Ian começou o buffet em 2012, o Is veio em 2015, a gente ficou sócio em 2017. Até então eu era amigo, admirador, cliente, e aí começamos a tratoria em 2017. Fiquei também sócio do Is e do buffet, e de lá para cá vieram os outros negócios. A gente, de alguma forma, se dividiu entre a parte administrativa, da qual eu cuido, e a parte criativa, de marketing, operacional de cozinha, da qual o Ian cuida. Mas a grande verdade é que a gente compartilha principalmente as grandes decisões, mas também o dia a dia, as ideias, né, os nossos valores, princípios, que é muito, para mim, o segredo do que a gente vem fazendo, né? Que é essa missão de servir. A gente sempre teve isso muito claro, o serviço não só dos clientes, mas também para quem está com a gente no dia a dia, nossos colaboradores, fornecedores. E isso veio acontecendo de uma forma muito natural. A gente sempre quis ser grande, mas no sentido de fazer bem feito, né? De fazer algo grandioso, no sentido de excelente mesmo, né? Com um propósito, com uma missão específica. E hoje isso norteia a gente de uma forma muito clara, muito simples até, mas que traz muito sentido. Então a gente veio aprimorando a nossa parte de processos, administrativa,
de controladoria, profissionalizando mesmo, né, o Grupo IS, sem deixar de lado o toque da genialidade, da criatividade, pelo contrário, né? Acredito que essa profissionalização, essa parte de levar os processos, os padrões muito a sério, exaltam a criatividade, a genialidade que o Ian tem, além da força de trabalho também, que só a gente que está no dia a dia sabe, assim, a força de trabalho que o Ian tem, que a gente tem junto, é o que nos move mesmo. Tá uma alegria, uma honra ser sócio do Ian, liderar esse Grupo IS junto com ele, e não só liderar, mas formar novos líderes, que é a única forma de conseguir, né, continuar trilhando esse caminho. Tem sido tão bacana pra gente. E se Deus quiser, ainda vem muita coisa por aí. I don't know why I love you like I do, but I do, Lord, I do. I don't know why I love you like I do, but I do, Lord, I do. Aí já tem o nome de uns projetos futuros. Vocês viram o tanto que o Caio e o Vitor estavam melhores há 5 meses atrás? Tô brincando. Maravilhoso. Gente, vou contar um pouquinho de como a gente chegou nisso aí. Tive uma trajetória de Senac Santo Amaro aqui. Passei por alguns lugares aqui, passei por alguns lugares na Europa, passei 7 anos aí de muita abdicação, sem tempo para absolutamente nada, o que eu acho que todo mundo passou. E eu achei que tinha sido difícil. Foi muito mais difícil depois, mas foi uma base muito sólida, muito bem preparada para chegar onde eu queria chegar. E no fim dessa trajetória, próximo a ter a oportunidade de abrir o primeiro restaurante, eu entendi que eu não queria ter só um, antes mesmo de abrir. Não tinha aquela pretensão de ser um 3 estrelas Michelin, não tinha a pretensão de estar num 50 Best da vida, no mais alto escalão ali e tal. E a partir de uma memória antiga, que era uma entrevista com o Thomas Keller, onde o título da entrevista era: o melhor restaurante francês do mundo não está na França, e sim nos Estados Unidos. Isso me chamou muita atenção e, de certa forma, aquilo me fez perceber que eu poderia fazer cozinhas de outros lugares do mundo que não fossem a minha, goiana, brasileira, regional. E isso me chamou muita atenção e me encantou e me fez abrir os olhos para tentar aprender absolutamente tudo ao máximo, com a maior intensidade possível e velocidade possível. Então eu sempre me debrucei muito, sempre fui um cara muito viciado. Eu não vou falar nerd porque eu não tenho inteligência para isso. Acho que realmente viciado no aprendizado que me fazia levantar o coração, abrir os olhos e querer ficar cada vez mais vidrado naquilo. E quando eu fui abrir o primeiro restaurante, depois de ter montado um pequeno buffet de eventos que começou com um lance meio personal chef, etc., eu queria fugir o máximo do movimento que acontecia na época. Eu acho que eu sempre fui meio rebelde, sem parecer rebelde, né?
Sou o chefe que não tem tatuagem, né? Que tem essa cara de menino bom e que na época queria fazer qualquer coisa que não tivesse o nome brasileiro, indígena ou qualquer coisa, porque tudo que abria na época tinha isso. E assim cheguei no nome Is, que significa paladar em húngaro. O restaurante não tem influência nenhuma da Hungria. E a gente chegou naquilo que era o ponto-chave daquela época, porque eu não poderia errar. Imagina um molecão ali de 25 para 26, abrindo sua primeira casa, chefe totalmente inexperiente, e que se errasse, era aquela história que todo mundo, infelizmente, conhece alguém que não deu certo um restaurante e o cara está fudido por 10, 15, 20 anos, e às vezes não consegue se reerguer. É uma história bem comum e uma história muito triste. A partir disso, eu tive que debruçar em tudo que eu pudesse para fazer o negócio acontecer. E o foco de tudo estava onde? No paladar, no gosto. Então, eu fiquei muito feliz com essa impressão que o Jorge teve, porque esse sempre foi o objetivo, né? No fim, tinha que ser bom. Podia ser bonito, podia ter técnica, podia ter conceito, podia ter produto diferente, podia ser a combinação que fosse. Eu, inclusive, acho que um dos meus estilos é a combinação inusitada, é mexer com algumas coisas que parecem não funcionar, mas que no fim, na boca, funcionam. E assim a gente começou. De lá para cá, isso era 2015, fomos para 2017 com a segunda casa, que abriu logo após o falecimento da minha avó e recebe o título de 1929 Trattoria Moderna, porque é justamente em homenagem ao ano que ela nasceu. E essa notícia triste, esse evento triste, realmente me jogou para cima e me fez mexer muito. De lá veio o Gra, um rooftop. Hoje desde sua abertura, é o ponto comercial mais alto do Brasil. Então, tem um charme, um quê de turístico, principalmente, que talvez hoje é o principal ponto turístico da cidade, né, Elaine? E é uma cidade que desenvolveu e mudou muito. E como eu começo ali, cara, eu sempre aprendi a não falar de mim para as pessoas. Então, meus negócios não contam muita história. É o que você come, é a sua conversa comigo, né? Então, não sou muito de falar essas coisas e tal, e sempre fico meio receoso de estar aqui. Mas eu vou adiantar um pouquinho, porque a gente está no finalzinho do tempo. Veio o Gra, veio o Entrés, uma obra de 45 dias. A gente estava operando. A lata, uma grande paixão que eu tenho, que é justamente o mundo do sorvete. Eu acho que você vê aquela parada colorida ali, você fala, ih, tem corante, não sei o quê. Muito pelo contrário. Tudo 100% natural. Eu era um cara muito grelado com a indústria de sorvetes. E há 4 anos e meio, abriu a lata. E aquilo ali é um clitória cinnamon roll. É um sorvete feito à base de flor, mas ele tem gosto de pão e canela. Então, é uma marca registrada nossa, é o sorvete que a gente mais curte, e ele tem essa sensação de ilusionismo, né? Então, a ideia é brincar e explorar todas as possibilidades que a cozinha nos oferece. E eu escutei histórias sobre o meu avô, por parte de mãe, a vida inteira, de como ele se importava com os outros e de como ele fazia algumas ações de uma maneira extremamente natural. E eu cresci entendendo que tudo o que você faz pelo outro, você não conta. Então isso para mim sempre foi uma prerrogativa. E cada vez mais as pessoas têm me perguntado sobre o que a gente faz, né? Eu sempre costumei falar que eu sou um professor, de certa forma, como qualquer pessoa que orienta a outra tem esse viés educacional, mas de uma maneira completamente diferente, porque eu tento ensinar da maneira como me fez bem, da maneira como me fez valer, que é estimulando as pessoas a pensar. Nada é de graça, nada é mastigado, nada está numa folha de papel. Então as pessoas têm que aprender a pensar e desenvolver por si. É mais difícil? É mais difícil. Mas a longo prazo faz com que você tenha 350 pessoas felizes de estar do seu lado.
tempo final chegando, temos alguns projetos novos para esse ano e vamos seguir transformando a cidade aí à nossa maneira. Eu acho que, de certa forma, a gente abriu portas para grandes restaurantes de grandes chefs estarem chegando cada vez mais lá. Alguns grandes grupos têm chegado em Goiânia e fico muito feliz de chegarem de uma forma muito respeitosa. Chegam ali, pô, Ian, você veio primeiro, você está aqui, sua cidade, que massa e tal. E eu tenho muito orgulho de ver como as pessoas têm empreendido cada vez mais de uma maneira correta, respeitando o seu espaço, respeitando tudo que tem acontecido e quem veio antes. Eu fui assim lá no começo e as pessoas têm sido assim. Espero que isso seja um ciclo que siga acontecendo. Mas eu tenho um lançamento aqui para fazer, que a gente vai abrir 2 casas novas ano que vem, um negócio muito bacana, mas isso é o menos importante. Que o projeto mais importante que a gente vai fazer é o nosso primeiro projeto social comunicado, né? Então eu fui tentando entender o que faria sentido para mim, o que me estimularia a levantar e me doar 100%, que não fosse para os meus amigos, para os meus familiares e especialmente para os meus colaboradores, que eu me dou 100% para eles, tudo que eu posso, tudo que eu tenho. Qualquer informação, qualquer tempo nunca é perdido, ele é sempre ganhado. Tenho mais 5 minutos, que maravilha. E aí fui tentando entender o que eu gosto, quem eu quero estar perto e como eu posso transformar a vida dessas pessoas. E eu entendi que eu gosto de velho. Pra caralho. E eu também gosto especialmente do trabalho artesanal, né? Então, desde 2018, a gente mudou muita coisa e a gente começou a artesanalizar toda a nossa produção. Então, desde 2018, eu não compro um pão de fora. Sorvete veio depois, desde 2020. Caio e Vitor estiveram lá, a gente faz nosso missô, nosso garum, nosso shoyu, nosso vinagre, nossa kombucha. Os caramba, tudo através de gente, massa, boa, comprometida. Luan lidera nosso departamento de fermentação, outras pessoas lideram outros departamentos. Domingos, que apareceu aí, um grande parceiro, sócio, amigo, irmão, afilhado, e que a gente tem desenvolvido muita coisa e a gente está em comum acordo para fazer esse projeto, que eu acho que vai ser muito bacana. Primeiro de tudo, um resgate da cozinha goiana raiz, para não morrer. Um resgate, não é uma reinterpretação, não é um negócio que vai partir de mim. Vai partir da Rosinha, vai partir da Dona Lourdes, vai ser a voz delas e as mãos delas que vão fazer essa diferença. Por quê? Porque eu sou apaixonado nas coisas que elas fazem. E elas não têm filha que vai continuar tocando os negócios delas, elas não têm ninguém que vai perpetuar aquilo ali vai sumir. Quem vive em Goiânia há muito tempo, a Elaine está aqui e é prova, cada vez mais a gente tem menos do que a gente tinha há um ano atrás, de raiz. E essa identidade, cara, daqui uns dias a gente não come uma pamonha boa mais. Pamonha talvez fique. Não, alfenim praticamente já era. Alfenim, pastelim, um monte de coisa que jamais pode se perder e não pode se perder lá na base, na raiz. Então a ideia é que a gente consiga trazer essas pessoas, faça com que esse resgate aconteça da raiz, da tradição. Mas não para por aí. Eu acho que talvez aí é a parte menos interessante. Um parceiro nosso, a gente nem chegou a terminar essa conversa, mas o Paulo da Orgânicos Pudica, que inclusive é meu sogro, vai construir uns monjolos antigos, uns moinhos de pedra para milho e etc., numa parte da fazenda orgânica dele, para fazer esse projeto. E o interessante é que a gente não tinha conversado sobre isso. Ele estava pensando em fazer essa experiência de imersão
no processo artesanal antigo, e eu do lado de cá estava querendo resgatar principalmente a receita e a mão da receita e as pessoas por trás dessas receitas, né? Daí a gente deve acabar juntando uma coisa com a outra em momentos distintos. Mas mais do que isso, tem um projeto que parte disso, mas é de capacitação profissional para os idosos, simplesmente para eles não morrerem. E também para eles terem uma graninha para melhorar a qualidade de vida deles. Mas não só a pessoa que está em uma condição menos favorecida, mas também aquela pessoa que precisa de algo para fazer, para ter um estímulo de vida. Eu vejo muito isso com a minha avó, Anitta, por parte de pai, que, cara, ela não pegou Covid, ela não pegou nada, mas ela morreu durante a pandemia por conta de isolamento social. Com 93 anos, 92 para 3. E vendo isso, cara, às vezes essas pessoas mais velhas, a única coisa que ela precisa é de ter algo para ocupar a cabeça, para fazer e tudo mais. E mais do que isso, é identificar, às vezes, o perfil de um e de outro e modelar um pequeno negócio para que ela seja uma microempreendedora individual que possa vender aquilo ali. Ah, vou vender a pamonha só ali nos meus vizinhos da minha comunidade, vou botar minha cadeirinha ali, meu guarda-sol e vender ali. Aí capacitar ela de uma maneira para ela precificar corretamente, para ela comprar o insumo correto, para ela armazenar de um jeitinho legal e etc. Ah, quero fazer sorvete, vou fazer numa batedeira e vou vender ali. Ah, eu quero fazer um sanduguinha, quero fazer comida natural, quero fazer não sei o quê. Então, essas pessoas começam a ter um pequeno negócio a partir de um embasamento profissional para conseguirem prosperar de uma maneira bem bacana. O resto são os outros negócios e, enfim, já passou meu tempo mais de uma vez aqui, não quero atrasar ninguém. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de ver os amigos aqui me prestigiando. Tá? Fiquei muito à vontade. E é isso, sou o Ian Baioc, do Grupo IS, de Goiânia, orgulhoso da minha terra, orgulhoso da minha gente. E é isso aí. Valeu. Rolou.